Potenciação, vídeo aula 4, exercício 8. Racionalize os denominadores. Racionalizar o denominador de uma fração é tornar esse denominador um número racional. Aqui no caso, no item A, o denominador é raiz quadrada de 2, que não é um número racional. E o que a gente vai fazer é criar fração equivalente. Quando a gente multiplica o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, o valor dessa fração não se altera. Eu crio uma fração equivalente que tem o mesmo valor. E como eu sei que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2, que é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Ou seja, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai cortar a raiz e sobra 2. Então é esse procedimento que eu vou fazer. Eu vou multiplicar o numerador por raiz quadrada de 2, e para criar uma fração equivalente, eu vou multiplicar o denominador por raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai cortar a raiz da 2, que é um número racional. E em cima vai ficar 1 vezes raiz de 2, que vai dar raiz de 2. Então, a resposta é raiz de 2 sobre 2, e eu tornei esse denominador um número racional. Aqui no item C, eu vou fazer o mesmo procedimento. Tá? No denominador tenho 3 vezes raiz quadrada de 7. Basta simplesmente eu multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 7. Embaixo vai cortar a raiz e eu consigo racionalizar meu denominador. Então, esse é o procedimento que eu vou fazer. Multipliquei o numerador por raiz quadrada de 7, o denominador por raiz quadrada de 7. Em cima vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 7. E embaixo, raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7. Mas tem um 3 aqui, ó. Eu tenho que multiplicar. Ó. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7. 7 vezes 3, 21. E eu racionalizei o denominador. Exercício 9. Sendo A 2 elevado à sétima vezes 3 elevado à oitava vezes 7, e B 2 elevado à quinta vezes 3 elevado à sexta. O quociente de A por B é igual a... O quociente é a divisão. Então, nós vamos fazer a divisão de A por B. A sobre B. No lugar do A, eu vou escrever essa expressão toda aqui, ó. Tá? E no lugar do B, eu vou escrever essa expressão toda aqui. Esse é o procedimento que eu vou fazer. Então, vamos lá. No lugar do A, eu vou escrever 2 elevado à sétima vezes 3 elevado à oitava vezes 7. E no lugar do B, eu vou escrever 2 elevado à quinta vezes 3 elevado à sexta. Aqui a gente vai usar a propriedade de potência de mesma base. Como isso aqui em cima só tem produtos e a fração é a divisão, eu posso usar as propriedades sem medos. Essas propriedades valem só para produto e divisão. Vou aplicar separadamente aqui, ó. Vou aplicar aqui na base 2. Então, aqui eu tenho a divisão de potência de mesma base. O que a gente faz? A gente repete a base e subtrai o expoente. 7 menos 5 vai dar 2. Agora eu vou aplicar essa mesma propriedade aqui no B. Ó. No B não, no 3. 3 elevado à oitava dividido por 3 elevado à sexta. Então, vai dar 3 elevado ao quadrado, que 8 menos 6 dá 2. E o 7 eu repito, vezes 7. Agora eu vou elevar ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2 dá 4. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3 dá 9. E a gente vai escrever isso aqui. E o 7 eu repito. Aí eu vou multiplicar isso aqui, né? 4 vezes 9 vezes 7. E isso dá 252, que é a resposta do problema. Exercício 10. Se 8 elevado a x é igual a 32, então x é igual a... Isso aqui é o que a gente chama de equação exponencial. Por que equação exponencial? A gente tem uma equação, devido a essa igualdade aqui, e a nossa incógnita ela está no expoente, por isso equação exponencial. A ideia básica para resolver uma equação exponencial é fazer com que as bases fiquem iguais dos dois lados da igualdade. Então, a gente vai escrever a nossa equação aqui, e a base aqui é 8, a base aqui é 32, não são iguais. Mas se a gente fatorar o 8 e o 32, esses dois números são potência de base 2. Então, quando a gente fatora o 8, a gente descobre que o 8 é 2 elevado ao cubo. É isso que a gente vai fazer. Então, no lugar do 8, vai escrever 2 elevado ao cubo. O 8 está elevado a x, o x continua, igual 32. Fatorando dá 2 elevado à quinta. Agora é o seguinte, se as bases estão iguais, a gente pode cortar as bases e a gente fica somente com os expoentes. Mas o que a gente aprendeu sobre potência de potência? Quando a gente tem uma potência, um expoente aplicado a uma outra potência, a gente multiplica os expoentes. Então, aqui vai dar, expoente vai ser 3x e o expoente aqui vai ser 5. E é o que a gente vai ter aqui, ó.
a gente vai ter 3x igual a 5. E esse 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, e a gente vai ter que x é igual a 5 sobre 3. Então, a alternativa correta é a letra B. A resposta correta 5/3. Então, repetindo, quando a gente tem uma equação exponencial, a gente tem que fazer com que as bases fiquem iguais. E aqui a gente fatorou o 8, fatorou o 32. No lugar do 8 ficou 2 elevado ao cubo, no lugar do 32 ficou 2 elevado à quinta. Como as bases ficaram iguais, a gente corta as bases e sobra só o expoente. O expoente que está no 2 eu tenho que fazer essa operação, porque é 2 elevado ao cubo que está elevado a x. Eu tenho que multiplicar os expoentes, fica 3x. E do outro lado fica 5. 3x igual a 5, 3 passa dividindo, x igual a 5/3. Exercício 11. O número de raízes de 3 elevado a 2x ao quadrado menos 7x mais 5 igual a 1. Então, isso aqui é uma equação exponencial. A base do lado de cá é 3, a base do lado de cá é 1. Mas acontece que tem um detalhe, né? Todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Então, esse 1 aqui nada mais é do que 3 elevado a 0. Então, se a gente pensar dessa maneira, que esse 1 nada mais é do que 3 elevado a 0, significa o quê? Significa que esse expoente todo aqui é igual a 0, porque todo número elevado a 0 dá 1. Então, esse expoente todo é igual a 0, a gente vai escrever isso. Então, quando eu escrevi que 2x ao quadrado menos 7x mais 5 igual a 0, isso é uma equação do segundo grau. E a quantidade de raiz de uma equação do segundo grau depende do discriminante, depende do delta. Se o delta for maior que 0, terá duas raízes. Se o delta for igual a 0, terá uma raiz. Se o delta for negativo, não terá raiz. Então, a gente vai calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. O b aqui é menos 7. O a é 2. E o c é 5. E a gente vai substituir para calcular o delta. Então, o delta vai ser igual a menos 7 ao quadrado, tem que ficar entre parênteses, que é um número negativo, menos 4, que é da fórmula, vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 5. O menos 7 ao quadrado dá 49, todo número elevado a um expoente par é positivo, independente dele ser negativo ou não. Então, menos 7 vezes menos 7 dá 49, menos 4 vezes 2 dá menos 8, menos 8 vezes 5 dá menos 40. E o delta vai ser igual a 9. Como o delta é positivo, significa que essa equação tem duas raízes reais. Então, a resposta certa, a alternativa C.